Fala, perseguido, estou na área para trazer as análises desse domingão, tá? Um domingão, cara, recheado de jogos. Olha essa lista de jogos aqui, meu irmão, que eu vou analisar para vocês aqui nesse vídeo. E vou deixar a aposta no final do vídeo e durante o vídeo também, então assista até o final, já curte. E um domingo que tá recheado, repleto de clássicos, né? Nós teremos, óbvio, teremos Atlético de Madrid, Barcelona, grandes times e tal, mas teremos Fla-Flu, né, que, cara, é sempre bom, Fla-Flu no domingão, 18 horas, poderia ser 4 da tarde, né, velho, mas tá bom demais, porque esse horário é bom também, pensando bem, esse horário é bom, velho, por quê? Eu vou trabalhar aqui o domingo o dia todo, eu vou estar aqui trabalhando, e aí quando der 18 horas, eu paro de trabalhar e vou o quê? Tomar uma cerveja para assistir o Fla-Flu, para curtir o Fla-Flu. Então, cara, aproveita tudo isso. Eu vou deixar o link para você entrar no clube na descrição. Entra no clube para você aproveitar todas as minhas bets de pré-jogo, no ao vivo, tudo que eu vou fazer. Tem muito jogo, tá? Muito jogo bom. E às 18 horas não vai ter aposta no ao vivo às 18 horas, porque eu vou estar tomando uma cerveja, mas vai ter aposta no pré-jogo aqui do Fla-Flu. Teremos Arsenal e Manchester United e teremos Hertz e Celtic, uma briga muito boa, tá na Escócia, na Premiership, pela liderança. O Hertz está com 50 pontos, o Celtic Rangers com 44, doideira, velho, doideira. Santos e Bragantino, bom jogo, né? Teremos também os clássicos na Itália, Juventus e Napoli, e Roma e Milan, tá? Cara, muitos jogos bons, vamos lá, vou analisar para você. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, pra gente bater esses 16 mil inscritos aqui agora, tá? Vamos lá, começando com os favoritos do dia, teremos Atlético de Madrid contra o Mallorca. O Atlético de Madrid precisa vencer também na Champions no meio da semana, pode ser que até poupe alguns titulares aqui para esse jogo contra o Mallorca, só que o Atlético de Madrid também não pode se dar o luxo de poupar aqui na La Liga, porque está na quarta colocação, tá com 41 pontos. E o Atlético de Madrid, obviamente, ainda quer brigar pelo título. É muito difícil, né, brigar com o Barcelona e Real Madrid, mas esse ano parece que o Atlético não vai brigar, mas pelo menos não pode nem perder seu posto de terceiro lugar, né, que é o posto fixo aqui do Atlético de Madrid. E tem um ponto também, velho. Quando a gente fala de tem rodada decisiva na Champions League no meio da semana, eu até falei no vídeo do sábado, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui, não aconteceu os jogos do sábado, eu tô gravando tudo na sexta, tá? Então muitos times vão poupar nesse final de semana por conta da Champions League, por necessidade de vitória na Champions League. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse final de semana. O que acontece, o histórico mostra isso, né, nos últimos anos. Os times das principais ligas dificilmente poupa, porque precisa da vitória para brigar pelo título, para brigar pelo G4, né, para a classificação de Champions nas suas ligas principais. Então não pode se dar o luxo de poupar. Outros times podem se dar esse luxo de poupar. É o caso que eu comentei ontem do Bayern de Munique, do PSV, eles podem se dar esse luxo de poupar, né? Porque já está numa vantagem muito grande. Mas Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, os times da Premier League, eles não podem se dar esse luxo de poupar, tá? Então eu não acredito que o Atlético aqui vai poupar, vai entrar com time misto. E mesmo assim, porra, o reserva é o Griezmann, o Almada, uns caras com muita qualidade. Pode ser que poupe um outro jogador ali, mas isso não vai acontecer. Então o Atlético de Madrid provavelmente vai vencer o Mallorca, né? Nunca é tranquilo o jogo do Atlético de Madrid, mas deve vencer com muita tranquilidade. Uma dupla boa é o Atlético de Madrid para vencer e o Barcelona para vencer o Oviedo, né? Eu sei que o Barcelona tá pagando em 11, mas aí você dá para colocar o Barcelona marcando 2 gols, tá? Só para completar a odds, mas é uma duplinha boa aí pro espanhol, são 2 favoritos que devem vencer. A Atalanta vai enfrentar o Parma. A Atalanta provavelmente pode entrar com time misto, tá? E assim, é um time que eu também não confio tanto para apostar no pré-jogo, não mais, né? É um time que tem oscilado bastante. É um time bom, um time competitivo, mas que tem oscilado. Perdeu pro Atlético Bilbao, aí pô, empata com o Pisa, um jogo que era para ser fácil. Aí beleza, ganhou da Torino, do Bolonha, venceu a Roma, perdeu para a Inter de Milão, que tudo normal, né? E venceu o Genoa, venceu o Cagliari, venceu o Chelsea, aí perdeu para quem? Pro Verona. Cara, o Atalanta é um time que, porra, se complica com time fácil, sabe? Com jogo fácil. O Parma é para ser uma vitória fácil, tá? Da Atalanta, é para ser uma vitória fácil. A Atalanta é bem superior, o ataque do Parma é muito ruim, velho. São 21 jogos, 14 gols marcados apenas, mas tem uma defesa boa, só 22 gols sofridos, né? Uma média só de um gol sofrido. Então, dá para esperar essa desvalorizar, dá para analisar no ao vivo, ver como é que vai estar a Atalanta para poder tomar uma decisão, tá? Então, essa é a minha recomendação aqui para você. O Rangers vai enfrentar o Dundee. Cara, acredito numa vitória aqui do Rangers, tá? Para você utilizar essa odds numa dupla é uma boa.
Porque o Rangers está com 44 pontos empatado com o Celtic. O Hertz, e eles vão se enfrentar, Celtic e Hertz. Se esse jogo o Celtic vencer, cara, já se aproxima mais do Hertz, que é o líder, tá? Se for um empate, excelente pro Rangers, né? Porque ele vai para 47 pontos, o Hertz fica só com 51 e ele ultrapassa o Celtic porque vai para 45, caso o Hertz com o Celtic empate. Então, assim, é obrigação e é bem favorito o Rangers vencer esse jogo, tá? Bem favorito mesmo. O Katsiaya tá muito bem no Campeonato Saudita, muito bem mesmo, voando. Venceu agora o Al Ittihad, né? Cadê aqui? Aqui. Venceu o Al Ittihad por 2-1 e vem numa sequência muito positiva, vencendo o Nasser, vencendo o Al Ittihad. Na Copa da Arábia Saudita só perdeu nos pênaltis pro Al Ahly. Então, assim, a sequência é muito boa mesmo. Do Al Qadsiya, né, jogando muito bem o Quinones e o Reteg lá na frente. Muito bom, velho, o time, muito bom, deve vencer esse jogo, também bem favorito. O Feyenoord também é outro favorito que nós teremos, inclusive uma dupla que eu fiz, que eu deixo aqui para vocês, é a vitória do Rangers e a vitória do Feyenoord, tá? O Feyenoord sabe que precisa vencer e continuar vencendo para garantir essa vaga na Champions League, né? Só os 2 primeiros colocados vai para a Champions League. Então eles querem voltar para a Champions League porque não foi. Quem foi o PSV e o Ajax. Então eu não digo nem briga pelo título porque para mim o PSV já é o campeão, tá? A vantagem é muito grande, 16 pontos de vantagem, é muito grande mesmo. Então o Feyenoord está brigando com o Ajax aqui pela segunda colocação. Essa é a briga do Feyenoord. O Ajax vai jogar a Champions League, precisa vencer no meio da semana, pode ser que entre com o time misto, pode ser que tenha até perdido, porque ele jogou no sábado, estou gravando esse vídeo antes, tá? Mas é a obrigação do Feyenoord de vencer esse jogo, até porque vai enfrentar o último colocado do campeonato. Então, Feyenoord e Rangers, os dois que precisam muito vencer, é uma boa dupla para você apostar nesse domingão. O Fenerbahçe vai enfrentar o Göztepe. Eu vou deixar esse jogo para ao vivo porque a odds está baixa, 1,44. Vou esperar uma valorização de odds aqui para aproveitar a vitória do Fenerbahçe. Caso esteja muito bem, o Fenerbahçe que está com 42 pontos e o Galatasaray com 43, né? Então quer continuar na briga, só que vai enfrentar um time da parte daqui de cima da tabela e um time que só tomou 10 gols em 18 jogos, cara. É a melhor defesa disparada. Por isso que dá para esperar essa desvalorizar e também, obviamente, ver se o Fenerbahçe vai estar muito bem nesse confronto. O Al Hilal, sempre vou estar a favor da vitória do Al Hilal, né? Não precisa falar muito, é o melhor time disparado da Arábia Saudita. O Benfica vai enfrentar o Estrela Amadora, também bem favorito aqui, por mais que também precise vencer na Champions League, vai ter um jogo duro no meio da semana, mas deve vencer também o Estrela com muita tranquilidade. E o Braga deve vencer o Alverca, né? São dois favoritos do Campeonato Português, tanto o Braga como também o Benfica, e precisam vencer porque o Benfica está brigando com o Sport aqui para a vaga de Champions. O Porto deu uma disparada boa, né, de 10 pontos. Dificilmente o Porto vai perder esse título esse ano. Mas a briga do Benfica com o Sport por vaga de Champions League, né? Muito importante essa vitória. E o Braga também bem favorito para esse confronto. Então os dois favoritos, dá para até fazer uma duplinha no português. Agora vamos lá para os jogos que o bicho vai pegar, né? Newcastle e Aston Villa. Cara, para mim um jogo aqui muito equilibrado, tá? Muito equilibrado. Dois times que estão brigando também por vaga de Champions. O Aston Villa está aqui na 3ª colocação. O Newcastle está na 8ª, né? A diferença são de 10 pontos. Então, a oportunidade para o Newcastle, que eu acredito que não vai terminar entre os 5 primeiros, ou entre os 4 primeiros, né? Eu acredito nisso, que não vai terminar, mas vamos ver. Mas é uma oportunidade de diminuir essa vantagem e tirar ponto também de um time que está aqui no G4, né? Mas é um jogo muito difícil para o Newcastle, tá? O Aston Villa é um time muito competitivo, um time que também dá muito trabalho. E que vem de derrota para o Everton, então vai querer, obviamente, pontuar aqui. Cara, é um jogo para mim muito equilibrado. Para mim essa odds, inclusive, tá errada. Eu sei que o fator casa pesa, mas 1,95 para o Newcastle e 3,60 para o Aston Villa, para mim é uma odds errada, tá? Para mim é uma odds errada. Eu vou até ver quanto é que tá pagando, que eu não olhei. O Aston Villa mais 1,5, o handicap asiático, para o Aston Villa não perder por 2 gols. Eu vou olhar quanto é que tá essa odds, porque pode ser uma odds que eu possa aproveitar, tá? E o Newcastle, obviamente, vai querer vencer no meio da semana agora para terminar no G8 da Champions League. Então, cara, isso pesa, tá? Isso pesa. Essa odds para mim tá errada. Mas é um jogo bem difícil, um jogo bem equilibrado, um jogo difícil de apostar.
O Lyon vai enfrentar o Metz. Aqui dá para trabalhar um empate anula Lyon, um empate o Lyon, tá? O Lyon tá muito bem, o Endrick jogando muito bem. Vai enfrentar o Metz, que é o último colocado, né? O Lyon até é favorito. Acredito até que vence o jogo, mas eu ainda não confio tanto assim no Lyon. Por isso que o empate anula, para se combinar em uma dupla é uma boa. Tá pagando em 28, ó, tá pagando até bem para você fazer uma duplinha. É uma boa aqui do Lyon, tá? O Arsenal vai enfrentar o Manchester United. Cara, o Arsenal é favorito contra o Manchester United. O Manchester United fez uma grande partida contra o City, mas diferente do City, o Arsenal é um time que se defende muito bem. Não dá para confiar tanto nos gols do Arsenal, né? Sinceramente, é um time que depende ainda muito de bola parada e é um time que tem tido dificuldade na criação de jogadas quando enfrenta times que jogam com bloco baixo. Eu acredito que nesse jogo o Arsenal vai ter a posse, o United vai jogar no bloco baixo, vai dificultar a vida do Arsenal e vai explorar os contra-ataques. Eu acredito que esse vai ser o cenário. Sinceramente, eu gosto de utilizar o empate anula Arsenal ou até o empate o Arsenal, tá? Do que na vitória do Arsenal. A odds para mim tá justa, não tá errada não. Por mais que o Manchester United fez uma grande partida contra o City, mas tá justa porque a forma que o Arsenal se defende é muito diferente. E a bola parada do Arsenal é algo que pode agredir bastante o Manchester United. O empate nula Arsenal, para mim, pro pré-jogo é uma boa, tá? Assim como o empate ao Flamengo também, para mim, é uma boa. Eu tô com a camisa do Mengão aqui, mas, cara, sem clubismo nenhum. O time do Flamengo é um time que tá muito bem, né? O time titular do Flamengo é muito forte, é muito entrosado. E o jogo contra o Vasco mostrou que os caras fisicamente estão bem pra caramba, velho. Estão bem pra caramba. Eu sei que fugiu do planejamento. Eu sei que aqui contra o Fluminense ainda deve entrar com um time misto, tá? Deve fazer esse rodízio ali dos jogadores, mas os caras que vêm do banco têm um nível muito alto, velho, muito alto. A gente tá falando de tipo, joga Plata, o Luiz Araújo, Cebolinha, o Samuel Lino, o Pedro, o Bruno Henrique, Carrascal, o Arrascaeta deve ser branco, deve ser o Carrascal. O Jorginho já deve voltar aqui para esse jogo, tá? Então, pô, deve ser Jorginho e Pulgar no meio. Cara, é muito forte. A zaga, o Vitão caiu como uma luva, o Léo Ortiz deve voltar para esse jogo. Os laterais também não faz diferença. Cara, é muito forte o time do Flamengo. O Fluminense sofreu para ganhar agora o último jogo no Carioca. E o empate o Flamengo eu vejo de bom tamanho. Não é um jogo fácil não, nunca é jogo fácil contra o Fluminense, sempre é um jogo muito difícil contra o Fluminense, o Flamengo, tá? Inclusive dos times cariocas hoje é o jogo que é mais difícil pro Flamengo contra o Fluminense quando eles se enfrentam. Eu acredito que vai ser um jogo duro pra caramba. O Flamengo inclusive perdeu o jogo pro Fluminense no último jogo por 2-1, né, pelo Campeonato Brasileiro. Vejo um jogo muito duro, tá? Muito duro mesmo, mas o empate ao Flamengo é uma boa aqui, porque o Flamengo está numa rotação melhor nesse início de temporada comparado ao Fluminense, tá? E comparado até aos outros times do Campeonato Carioca, beleza? E até eu digo do Brasil, tá? O Novo Horizontino vai enfrentar o Botafogo de São Paulo. Cara, a vitória do Novo Horizontino contra o Flamengo, o Palmeiras me surpreendeu, tá? 4-0, porra, pancadaça. E tá muito bem no campeonato, né? Vou estar de olho na vitória do Novo Horizontino aqui contra o Botafogo, tá? Mas falar pra vocês, eu não conheço tanto esse time. Eu vou estar tomando uma cervejinha assistindo o Fla-Flu, mas também vou estar assistindo o Novo Horizontino. Se estiver muito bem, criando muitas jogadas, eu vou estar a favor da vitória deles. Mas eu deixei para ao vivo porque eu não conheço tanto esses times. Vamos falar dos clássicos italianos antes de falar dos jogos favoráveis para gols, que eu vou passar bem rápido ali os jogos favoráveis para gols. A Juventus vai enfrentar o Napoli e a Roma vai enfrentar o Milan. Cara, para mim são jogos equilibradíssimos. É tanto que a odds, ó, 1,63 para Roma, 1,88 para o Milan. Odds 2 para Juventus, odds 4 para o Napoli. Essa odds 4 para o Napoli é porque o Napoli pode entrar com um time misto por conta da Champions League, porque na Champions League eles vão precisar vencer se quiser se classificar. Então provavelmente vai entrar com time misto. Inclusive vale a pena a gente estar de olho no empate anula Juventus, tá? Se o Napoli entrar com time misto ou reserva. Vale a pena estar de olho. Mas algo que eu gosto bastante é para ambos os times tomar pelo menos um cartão, tá? Eu sempre faço essa aposta nos clássicos italianos. E dá para fazer uma duplinha, porque sempre paga bem, paga 1,25, 1,30 para ambos os times tomar um cartão, cada time tomar um cartão. No clássico italiano é sempre uma boa, beleza? Mas a Juventus vale a pena estar de olho caso o Napoli vá com o time reserva. Vamos lá, jogos favoráveis para gols. Jogos do AZ sempre são jogos muito bons para gols, né? E contra o Telstar, ambos times têm uma média de quase 2 gols marcados e um gol sofrido, então o ambos marcam, pode ser uma boa até para esse jogo. Aqui eu gosto do mais de 1,5 do Brentford contra o Forest. O Brentford é um time também bem ofensivo, né? Uma média de 1,6 gols marcados e um gol sofrido. O Forest também tem uma média de 1 gol marcado e um gol sofrido. Gosto do mais de 1,5 para esse confronto.
Inclusive o Igor Thiago fazendo gol pra caramba. O Chelsea vai enfrentar o Crystal Palace, também para mim aqui um jogo bem equilibrado, mais de 1,5 também é uma boa aqui. Esse Crystal Palace contra-ataca muito bem, o Chelsea tem uma média de 2 gols marcados, mas se defende mal, né? 80% dos jogos do Crystal Palace aconteceu mais de 1,5 e 90% dos jogos do Chelsea, acredito que isso se repita. O Gladbach vai enfrentar o Stuttgart, também um jogo muito bom para o mais de 1,5. Eu sei que está pagando um pouco, né? Mas se você utilizar em uma dupla, pode ser uma boa opção. Os jogos do Stuttgart eu sempre estou de olho no mais de 1,5. 90% dos jogos dele aconteceu esse mais de 1,5, então uma boa. O Hertz vai enfrentar o Celtic, para mim um jogo também excelente para se trabalhar. Eu gosto de ambos marcam. O último jogo entre eles eu apostei nesse ambos marcam, foi um 2-1. Né? E tá pagando bem pra caramba, e é um jogo onde o Celtic vai ter que vencer o jogo se quiser ainda brigar pelo título, porque se vencer o jogo eles vão para 47 e o Hertz fica com 50, né? Então aproxima. Hoje a diferença aqui é de 6 pontos, então essa vitória pro Celtic é muito importante, mas vai jogar fora de casa contra o Hertz que vem marcando muitos gols e é o melhor ataque da competição. Ambos marcam, vejo como uma boa. O Utrecht vai enfrentar o Rotterdam, né? O Sparta é um time também que também marca muitos gols, né? Os últimos jogos entre eles têm acontecido, ambos marcam. Não descarto se ambos marcam, vejo com bons olhos. O mais de 1,5 é o mais seguro para você combinar em uma dupla, tá? É uma boa aqui para se trabalhar. O Freiburg vai enfrentar o Colônia. Nesse caso aqui eu gosto de apostar no gol do Freiburg e para fazer 2, 3 cantos. Sempre uma boa. Eu sempre faço essa aposta, né? Freiburg para marcar um gol e para fazer 2, 3 cantos para combinar em uma dupla é excelente. Sociedade vai enfrentar o Celta de Vigo. Jogos do Celta de Vigo eu também sempre estou de olho no mais de 1,5, tá pagando em 33. Só para você ter ideia, ele está com uma média de 1,7 gols marcados e de menos de 1 gol sofrido. Mas a Real Sociedade está com uma média de 1,5 gols marcados e de 1,3 gols sofridos. Inclusive, 80% dos jogos da Real Sociedade aconteceu ambos marcam, tá? Nos últimos 10 jogos. O Santos vai enfrentar o Bragantino. Também o Santos precisa pontuar, né, velho? No Campeonato Paulista, a situação do Santos não é muito boa, hein? Aqui na 8ª colocação com 5 pontos. Precisa pontuar, o Bragantino está na situação mais confortável. Então o Santos vai ter que se expor, o Bragantino vai ter o contra-ataque. Acredito que vai ser um jogo muito bom para gols, está pagando em 36. Jogo muito bom para gols aqui. O Lille vai enfrentar o Strasbourg, também um jogo muito bom para gols, porque são dois times bem ofensivos, né? Tá pagando 1,25 mais de 1,5 para combinar em uma dupla. Dois times, cadê aqui? Dois times com a média alta de gols marcados, né? O Lille com a média de 1,3 gols marcados e gols sofridos. O Strasbourg com a média de 1,8 gols marcados, tá? Então vejo um jogo também muito bom até para ambos marcam uma boa. Falei do Freiburg, algo que eu também gosto de apostar sempre é pro Betis marcar um gol, né? Então, cara, pro Freiburg marcar um gol, pro Betis marcar um gol é sempre uma boa. Espero ter te ajudado, tá? Nesse domingão, cara, muitos jogos nesse domingão, velho. Entre no clube, o link tá na descrição, tamo junto e vamos pra cima.